E ontem o Repórter Rio mostrou um aumento dos casos de microcefalia no estado, de 10 no ano passado para 66 esse ano. Eu converso com a infectologista Otília Lupe. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Repórter Rio. Por que esse aumento tão grande dos casos de Zika, já que o mosquito que transmite essa doença é o mesmo que transmite a dengue, que está aí por muito tempo? Pois é, a gente está assistindo a chegada de uma nova arbovirose no nosso continente. Ela parece estar cruzando o mundo ao contrário do sentido do chikungunya. Então, vindo da Ilha de Páscoa, da Polinésia Francesa, Chile e chegando ao Brasil. E, na verdade, a gente tem toda a população suscetível, 80% do território nacional tem uma densidade vetorial, uma quantidade de mosquito muito grande, então é esperado que a doença se dissemine na população. Então, teremos muitos casos. E como diferenciar a dengue da Zika? Olha, dengue a gente já conhece muito bem, mas é uma doença que varia do assintomático a uma forma muito grave. A forma clássica é uma doença febril que pode ter exantema. O Zika, na verdade, a doença causada pelo Zika, ela é clinicamente diferenciável quando a gente olha para trás. Mas nos primeiros 5 dias, ela pode se confundir totalmente com dengue. Então, ela tem que ser tratada, a princípio, como dengue também. Então, a hidratação, os sintomáticos são semelhantes e há atenção para os casos graves de dengue. Depois que passa a doença, a gente vê todo o comemorativo, os exames laboratoriais do paciente e a apresentação do rash, que é um pouquinho diferente, é possível clinicamente já ter uma ideia se é uma doença ou outra. Mas o que vai definir o diagnóstico é o exame laboratorial. As manchas avermelhadas no corpo, que antigamente o pessoal achava que era dengue hemorrágica, agora pode ser confundido com Zika. Só o exame laboratorial vai dar essa certeza ou não? Olha, o diagnóstico de certeza é só pelo exame laboratorial, mas as manchas não são tão semelhantes assim à forma grave do dengue, a hemorrágica que a gente conhece. Ali tem uma outra explicação para aquele aparecimento. O rash, o exantema, ele tem até uma semelhança grande, mas o que a gente está observando é que a intensidade desse exantema é maior, apesar do paciente se sentir melhor. A outra coisa é o aparecimento de um edema junto com o exantema, também bem importante, que no dengue a gente não vê. E o acometimento do olho, da mucosa da boca, da mucosa da uretra, gerando confusão com dor de garganta, com infecção urinária e até conjuntivite. Os primeiros casos de microcefalia no estado do Rio foram encontrados quando, a senhora sabe? Olha, do Rio a gente, na verdade, está buscando, né, os casos. À medida que saiu a notícia inicial, se iniciou uma busca de todos os casos. A gente já sabe de alguns casos que aconteceram de julho, mais ou menos, porque, na verdade, a grávida ela é sempre um grupo de risco para dengue. Então, a gente sempre tem um olhar especial para essa situação. Então, a gente já tem casos, certamente vamos achar outros. Agora que a gente vai começar a procurar, vão aparecer ainda mais. Eu vou pedir a atenção da senhora para 2 perguntas que chegaram para a gente sobre essas curiosidades da população. Quem tem uma vez, tem outra vez? Pode ter outra vez o Zika? Eu queria saber se os repelentes caseiros que estão sendo divulgados, eles são efetivos. Olha, a gente sabe que o Zika vírus ele tem 2 genotipos, mas na verdade a doença por um protege por outro. Então a gente só pode ter Zika, é o que a gente sabe hoje, uma única vez. E a ciência muda um pouco, mas no momento a gente considera como uma infecção única, diferente do dengue, que podem ser 4 vezes. E quanto aos repelentes caseiros, comprovar a eficácia é uma coisa complexa. E, na verdade, o que a gente tem de artigo científico, de evidência científica, é que eles não são eficientes. A gente deve, de fato, usar um dos 3 princípios ativos disponíveis hoje no Brasil. Doutora Otília Lupe, infectologista, muito obrigado pela sua participação esclarecedora aqui no Repórter Rio. Eu que agradeço, Marcelo.